porque a gente tem uma entrevista importante no Expresso CNN. A gente conversa agora ao vivo com o ministro da Cidadania, João Roma, que sobrevoou hoje pela manhã o estado da Bahia, principalmente os municípios mais atingidos pelas chuvas dos últimos dias. Ministro, muito boa noite para o senhor nos ouve bem? Boa noite, ouço sim. Ministro, o estado já registra 21 mortos por conta das enchentes e mais de 34 mil desabrigados. Ministro, o que o senhor visualizou hoje junto com os outros 3 ministros em toda essa região? Como é que estão os estragos, como é que estão as rodovias, como é que estão as escolas, as casas desses moradores dessas regiões, principalmente as regiões mais atingidas, que ficam na região sul, no extremo sul da Bahia também, e outras regiões? Acabou que essa chuva ela tomou proporções muito maiores, né, ministro? Boa noite, bem-vindo ao Expresso. Boa noite. O cenário é muito triste, uma visão caótica, muita destruição, casas destruídas, comércios arrasados, muitas famílias desabrigadas. Eu estou na região já há alguns dias, tenho percorrido várias localidades. Existem localidades que estão completamente ilhadas, né? Inclusive sem possibilidade de sair sequer por barco, pois a força da correnteza é muito grande. Hoje, mais uma vez, sobrevoamos essas áreas com o ministro Rogério Marinho, o ministro Queiroga, com outros integrantes da equipe. A ministra Damares estava lá, o Marcelo, que é o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, também com parlamentares e pessoas da equipe da Defesa Civil, o Coronel Lucas, que é o secretário nacional da Defesa Civil. E o cenário é realmente de cortar o coração, né? Famílias que perderam tudo que tinha, né? E aparentemente você verifica que são famílias que conquistaram um pouco que tem com muito sofrimento, né? Com muito custo, e de uma hora para outra perderam tudo, né? Em algumas outras cidades nós temos relatos de pessoas que perderam de forma que foi tão rápida a enxurrada que até a ceia de Natal foi levada pelas águas. Então é um cenário realmente muito sério, uma calamidade de grande proporção, sobretudo porque ela se expande por uma área muito grande, são mais de 600 quilômetros. São hoje mais de 80 municípios que já estão com calamidade decretada, né? E quando ocorre isso pontualmente é uma forma de tratar, né? Mas a área é muito grande, portanto, são muitos relatos, são muitos pedidos de socorro. Esse, portanto, é o momento de estarmos juntos para defender essas pessoas, pois a população pede socorro, quem pede socorro não quer saber de onde está vindo a ajuda, né? Então, nós estamos nesse esforço coletivo, tentando coordenar essas atividades para ter a maior eficácia nas ações, preservando vidas, abrigando e acolhendo essas pessoas, manifestando solidariedade, com empatia. A solidariedade não se dá exclusivamente através de transferência de recursos financeiros, muitas vezes é um abraço, é ouvir um relato com atenção, até acolher essas pessoas que estão passando por um trauma profundo. E isso vai gerar consequências, né? E vai precisar de muita união para reconstruir tudo isso e que a Bahia retome o seu desenvolvimento, né? Especialmente nessa região, que vai desde o extremo sul da Bahia, passando pelo sul, passando no sudoeste baiano, né? Lá em Vitória da Conquista também teve muita chuva, com destruição, né? Passando, né, pelo Vale do Jequiriçá, né, que tiveram, agora há pouco eu falei com o prefeito na região e o relato é dramático, né, e até algumas cidades no recôncavo baiano. Então é uma grande extensão, né, de uma calamidade que tem levado sofrimento a milhares de famílias, né, pessoas que perderam tudo, pessoas que em alguns momentos estão em casa de parentes ou em abrigos viabilizados pelas prefeituras, né, e fica aqui o nosso agradecimento aos voluntários, que têm sido decisivos nesse momento, né, que têm ajudado bastante no resgate de pessoas, também no acolhimento, levando mantimentos, né, além do que o governo federal, o governo do estado, as prefeituras têm se mobilizado, a ação do cidadão que está indo lá para o fronte e ajudando essas pessoas é também decisiva, e para todos eles o meu agradecimento.
Ministro, a gente tem uma fila enorme de analistas aqui querendo fazer questionamentos para o senhor, porque o assunto é importante, é super relevante. Mais uma vez, quero agradecer a sua contribuição e a sua fala aqui no Expresso de esclarecimento para todo mundo que está nos acompanhando, ministro. Eu queria fazer uma pergunta rapidamente, bem específica à sua pasta, ao Ministério da Cidadania. Eu gostaria de saber que medidas concretas, exatas, urgentes, emergentes devem ser tomadas nos próximos dias ou nas próximas horas para se levar a essa população, a população mais atingida, principalmente recursos. Além, é claro, a gente sabe que já está sendo feita a entrega de mantimentos, de alimentos, mas sim, de dinheiro também, né? A gente sabe que a sua pasta coordena o Auxílio Brasil. Esse Auxílio Brasil, ele pode ser antecipado para os moradores dessas regiões? O Auxílio Brasil está em execução e ele teve seu pagamento mantido no calendário regular entre o dia 10 e 23 de dezembro, já com mínimo de R$ 400. Lembrando que muitas dessas famílias receberam até mais. Mas numa situação de calamidade como essa, o protocolo é o protocolo da Defesa Civil, que tem seus graus de prioridade. Inicialmente é preservar as vidas, depois acolher essas pessoas, e isso também é função específica aqui do Ministério da Cidadania, que tem recursos sim, né, para a manutenção dessas pessoas nesses estabelecimentos provisórios, né, para acolher essas pessoas com colchão, com kit de higiene, limpeza, com alimentação. O recebimento de recursos se dá de forma rápida, é um protocolo muito simples que as prefeituras precisam inicialmente prestar algumas informações e imediatamente esse recurso é liberado. Mais de 30 milhões já foram destinados diretamente às prefeituras municipais e acredito que essa semana ainda outros recursos já vão ser transferidos para os municípios. Na sequência, existem outras modalidades de acesso a recurso para a reconstrução do que a água tiver destruído, como pontes, bueiros, estradas, e seguindo nisso aí, a reconstrução também das casas. Muitas pessoas que perderam suas casas, perderam tudo, na verdade, do colchão ao fogão, né? Pessoas que ficaram sem nada. Então, existem sim recursos previstos para a reconstrução dessas casas, dentro do protocolo da Defesa Civil, através do Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, o Ministério da Cidadania, ele busca atuar no acolhimento, aqui é o braço social do governo, e podemos fazer isso levando mantimentos, desde a parte de alimentos para essas pessoas, até o abrigamento e acolhimento de todos aqueles que estão sem poder retornar para suas casas. Esse momento é preciso que seja mantido o estado de alerta. E é muito importante que a população não retorne para as áreas de risco, pois existem ainda possibilidade de rompimento de algumas barragens, não é? A chuva ainda perdura na região, diminuiu a intensidade, mas está um ambiente ainda nublado, com indicativo ainda de chuvas, e as águas, não é, estão vindo de maneira muito forte e de forma traiçoeira, então pode resultar no pior. Então, é muito importante a conscientização para que as pessoas não estejam nas áreas de risco, seja averiguado, inclusive, antes de retornar para essas casas que podem ter suas estruturas abaladas. E nós estamos somando esforços, desde a parte do Ministério da Defesa, com equipamentos, são mais de 5 helicópteros da Marinha que estão lá, um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal, helicópteros, inclusive, de grande porte, que estão sendo utilizados também no resgate das pessoas e no envio de mantimentos, como água potável e alimentos, medicamentos. O ministro Queiroga mandou mais de 90 médicos para a região. Então, é um trabalho, né, que consome a todos realmente nesse momento, porque são muitas cidades afetadas e cada cidade tem seus relatos dramáticos, cidades que estão ilhadas, sem energia, sem água potável. Tem lugares que passou até 2 dias sem sinal de telefone, até para pedir socorro estava sendo impossível. Então, a situação realmente é uma calamidade muito grande que está ocorrendo. Sei que a chuva se espalha por outros estados da federação, como é o caso do Tocantins. Falei agora há pouco com o senador Eduardo Gomes do Tocantins, disse que a situação também é dramática por lá, mas a intensidade com que isso tem ocorrido no estado da Bahia, de fato, salta aos olhos, porque abrange uma área muito grande, de maneira muito intensa, já perdurando por muito tempo. As chuvas começaram na Bahia no final de novembro e perduram
né, com essa intensidade agora, a partir dos últimos dias. Ministro, eu vou chamar os meus colegas para que eles participem também dessa entrevista. Aciono já o Gustavo Uribe para fazer um questionamento para o senhor. Uribe, o entrevistado é seu. Ministro, boa noite. Obrigado pela entrevista. Ministro, o presidente Jair Bolsonaro tem sido pressionado por alguns aliados a sobrevoar novamente a Bahia. Ele foi há 2 semanas, mas alguns aliados têm dito que ele precisa voltar porque a situação piorou. O senhor conversou com o presidente? Ele deve sobrevoar as áreas afetadas? Eu tenho conversado permanentemente com o presidente. Nesses últimos dias, talvez uns 10 telefonemas por dia. Ele entrou em vídeo em algumas situações, tem acompanhado diretamente e nos deu a instrução de não medir esforços, de redobrar a presença do governo federal na região. Estamos buscando, inclusive, novos recursos e tomando todas as providências cabíveis. Ele esteve já no extremo sul, é possível que ele retorne, ainda não me posicionou sobre uma nova ida à Bahia, mas está acompanhando a situação várias vezes durante o dia. Ontem mesmo, telefonemas começaram cedo, 5 e pouco da manhã, já estávamos em linha, tomando providências, acionando todos os meios necessários para que a população mais necessitada seja, assim, assistida, e designou seus ministros. Eu tenho permanecido na situação. Hoje, o ministro Rogério Marinho, Queiroga, Damares, Infraestrutura, vários meios do governo presentes na região para que nós possamos, sim, prestar esse atendimento com tudo que o governo puder, indo além, não é? São muitas doações que eu vejo do Brasil todo se mobilizando. O presidente Bolsonaro, junto com a primeira-dama Michele Bolsonaro, conseguiram mais de 70 toneladas de uma vez só da CEAGESP de São Paulo, que chegou, inclusive, com o avião da FAB lá no extremo sul. Então, são muitos movimentos que estão ocorrendo. O papel dos bancos também, a Caixa Econômica, através do FGTS, o Banco do Brasil, com a Fundação Banco do Brasil. Hoje o presidente conversou comigo. O BNDES se mobilizando, o Banco do Nordeste esteve hoje já anunciando medidas, porque após esse epicentro, esse momento de maior sofrimento, vai ser necessário também um somatório de esforços para retomar o desenvolvimento na região. Ministro, eu peço a gentileza que o senhor continue aqui com a gente, porque a gente precisa fazer uma pausa muito rápida aqui no Expresso CNN. Seus esclarecimentos estão sendo super importantes. Eu peço para que o senhor continue, para que você que está em casa também continue aqui com a gente, que daqui a pouco a gente continua essa entrevista com o ministro João Roma, ao vivo aqui no Expresso CNN. Até já! Oito horas e 58 minutos, estamos de volta com o Expresso CNN, que traz hoje uma entrevista importante. A gente está conversando ao vivo com o ministro da Cidadania, João Roma, que sobrevoou hoje a Bahia, junto com outros ministros do governo Jair Bolsonaro. Ministro, muito obrigado por ter nos aguardado aqui no Expresso CNN. A fila é longa, como eu lhe disse, muita gente, nossos analistas estão querendo fazer questionamentos para o senhor. Eu já chamo agora a minha colega Raquel Landim para fazer uma pergunta para o senhor. Raquel, o entrevistado é seu. Ministro, boa noite. Obrigada pela atenção, senhor, aqui ao Expresso CNN. A minha dúvida é sobre a reconstrução, ministro. Muitas vezes esses danos demora muito para a gente conseguir recuperar a situação dessas pessoas e em algumas das pessoas nunca recuperam o que foi perdido. O que o governo já tem de ações concretas para a reconstrução da vida dessas pessoas que perderam tudo? Olha, no caso específico, Raquel, o governo, inclusive, tem hoje uma parte desses recursos já disponíveis. Para essa questão, nós tínhamos cerca de 200 milhões no Ministério do Desenvolvimento Regional, dos quais não conseguimos executar sequer 30 milhões ainda nesse episódio específico. O principal entrave é, de fato, vencer a todas essas informações, e para isso o ministro Rogério Marinho designou lá, junto com a Defesa Civil, engenheiros para auxiliar os gestores municipais a preencherem toda essa papelada, que são informações até simples, mas precisam sim estar totalmente preenchidas. Então existem já recursos disponíveis, muito recurso já foi destinado para as prefeituras. O primeiro
repasse do recurso emergencial para justamente tratar do acolhimento dessas pessoas. Mas eu vejo muitos assuntos também tendo um final eficaz, como foi o caso no desastre que ocorreu no rompimento da barragem do Coati, no município de Coronel João Sá. E lá, ou seja, era um ponto isolado, diferente dessa catástrofe de uma extensão tão grande em mais de 80 municípios, mas as casas, inclusive, já estão sendo entregues à população, muitas sendo construídas agora nesse momento, com o repasse desses recursos. Então, óbvio, cabe sim toda a parte de projeto, de burocracia, mas o presidente Bolsonaro determinou diretamente que nós tomássemos as providências necessárias e redobrasse a ação do governo federal na região para evitar o sofrimento da população e o quanto antes nós pudéssemos superar esse momento de dificuldade. O ministro Rogério Marinho está preparando também, junto comigo e com o ministro Queiroga, assim como o ministro Tarcísio da Infraestrutura, ações que possam realmente mitigar, né, todos esses transtornos que estão ocorrendo em virtude dessas fortes chuvas e poder sim assistir a população, dar uma pronta resposta efetiva no caso dessa catástrofe. Ministro, o Yuri Pita, nosso analista de política aqui de São Paulo, também tem um questionamento para fazer para o senhor. Yuri, chega mais na conversa. Obrigado, Kenzo. Boa noite, ministro. Obrigado por estar conosco. Falando ainda dessas ações de atendimento emergencial, a pasta do senhor é responsável pelo auxílio gás, que começou a ser pago, se não me estou falhando a memória aqui, para mais ou menos 100 mil beneficiários, não só na Bahia, mas também em Minas Gerais. Mas queria que o senhor falasse de quais outras ações, se é possível ampliar ou se vai ser necessário ampliar o número de beneficiados por esse tipo de programa e por quanto tempo vai ser necessário um atendimento especial às vítimas das chuvas na Bahia. Uma coisa são programas permanentes do governo, como o Auxílio Brasil, que é o programa permanente de transferência de renda, que está fortalecido com os programas de assistência social, que já começou a ser pago do último dia 10 de dezembro até o dia 23 no calendário regular, com um mínimo de R$ 400 para todos os beneficiários. Esse cadastro está sendo ampliado, inclusive, para mais de 17 milhões de brasileiros. O início do auxílio gás, nós optamos, inclusive, né, com uma decisão de cerca de 10 dias, e escolhemos justamente o público da população que estava com as prefeituras atingidas pelas chuvas que se continha lá no extremo sul da Bahia e norte de Minas, ali no Vale do Jequitinhonha. Essas famílias já estão recebendo esse recurso de R$ 52, mas várias outras medidas estão sendo adotadas, medidas que estão mais vinculadas a esse caráter emergencial. São esses recursos que estão chegando para os municípios, recursos que vão desde o abrigamento, acolhimento dessas pessoas, até a reconstrução, o envio de material logístico, material de limpeza, o envio de medicamentos, já chegou em grande quantidade, medicamentos que foram enviados para o sul da Bahia, e também a cesta de alimentos que está cada vez mais chegando para a população. É um desafio logístico nesse momento muito grande, dado a dimensão dessa calamidade, que só na Bahia vai a mais de 80 municípios. Então, é muito difícil, né, coordenar tudo isso, é necessário a participação e a união, né? Estamos todos juntos em defesa da população, governo federal, governo estadual, governos municipais, voluntários. Isso é, sim, um momento importante para que a população perceba a coordenação dessas ações, né? Mesmo com partidos políticos distintos, orientações na política diferente, nós estamos agindo de maneira coordenada para que possamos aumentar a eficácia dessas ações e a população possa ser assistida. Ministro, muitíssimo obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos aqui ao vivo no Expresso CNN, numa semana tão importante, quando a gente está falando sobre essa situação da Bahia, das enchentes que já mataram 21 pessoas. Esse número subiu hoje, foi atualizado pela Defesa Civil. O ministro João Roma conversou ao vivo aqui com a gente e detalhou todo esse panorama e todo esse trabalho que está sendo feito pelo governo federal. Ministro, portas abertas para o senhor, até a próxima oportunidade. Muito obrigado, eu agradeço pela oportunidade e aproveito para transmitir a mensagem para que nenhum
cidadão que tenha saído de área de risco retorne para as áreas de risco. Ainda é um momento de atenção e precisamos, portanto, de toda a conscientização nesse momento. Por favor, peço a todos que não fiquem em área de risco, pois as chuvas perduram no estado da Bahia. Muito obrigado, boa noite a todos.